Oi! Eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos ou só imaginem dois ambientes. Um com o pé direito, que é a distância entre o chão até o teto, muito alto. O chão de pedra, de mármore, corredores amplos, bastante incidência solar, com lustres compridos de vidro. Agora, eu quero que vocês imaginem vocês numa casa com o pé direito baixinho, de uns 2 metros, muitos corredores escuros, sem janelas, sem sol, paredes marrons ou pretas. Imaginaram? Eu não posso dizer o que cada um aí pensou, mas eu tenho certeza que cada projeção nesses ambientes resultou em vocês sensações diferentes. O meu nome é Clarissa Ganzer e a gente vai sair do escuro e ir para a luz para viajar na experiência da arquitetura, como foi nos exemplos, só que através de uma realidade virtual. A arquitetura, ela é uma linguagem, ela é uma representação de uma ideia através de materiais, de texturas, de algo palpável, de algo físico. Final de semana eu estava lendo um livro do escritor Jorge Larossa, que se chama Tremores, escrito sobre a experiência. E esse cara, ele é professor de teoria e história da educação da Universidade de Barcelona. Pelo menos ele era na época que o livro foi editado, em 2014. E o que ele fala nesse livro? Ele fala sobre educação, sobre filosofia, e ele fala sobre linguagem. Ele fala também sobre a experiência. Ele fala que experiência é algo que nos acontece, que passa pela gente. E cada vez mais a gente está tendo menos experiências, por conta de alguns motivos. A gente tem excesso de informação, a gente tem que estar sempre opinando, né? E geralmente são opiniões maniqueístas, né? Então eu recebo uma informação, eu tenho que automaticamente opinar se ela é boa, se ela é ruim, se eu concordo, se eu discordo. Além disso, a gente tem pouco tempo e a gente tem um excesso de trabalho. E a experiência, segundo ele, só acontece quando a gente está numa certa receptividade, numa certa até passividade para poder receber isso. Então, se a arquitetura ela é uma linguagem, através do desenho, através de algo físico palpável, é uma ideia que eu transformo em algo físico. Por exemplo, se eu quero que uma pessoa se sinta num ambiente que ela se sinta claustrofóbica ou que ela se sinta agitada, eu vou pintar de cores escuras as paredes, eu vou fazer um pé direito mais baixo. Se eu quero que uma pessoa se sinta num ambiente mais confortável, acolhida, eu vou usar talvez um piso de madeira, talvez eu use cores vibrantes, um amarelo, um vermelho. Então é uma ideia que é transformada em algo palpável. Isso é uma linguagem, a arquitetura é uma linguagem. E se a experiência é algo que nos passa, eu posso dizer também que a arquitetura é uma experiência, porque talvez eu não racionalize sobre esse ambiente, como ele é, por que ele é dessa cor, qual que é a altura do pé direito, mas isso me toca, isso passa por mim, eu consigo sentir isso. Então, se a arquitetura é uma linguagem e uma experiência, eu posso transformar essa linguagem, que é física, numa linguagem virtual e posso experimentar esse espaço através de uma realidade virtual. Essa viagem é o assunto desse vídeo. Esses tempos, há mais ou menos um ano, eu estava reassistindo o filme Matrix. E o filme Matrix fez 20 anos agora, em 2019. E ele fala, assim, resumidamente, sobre um hacker, que é o Neo, que descobre que esse mundo, que é o mundo que a gente vive, na verdade é a Matrix. Ou seja, não é um mundo real, é um programa construído. E a gente, nós, os seres humanos, nós servimos de alimentos para as máquinas. Eu estava vendo Matrix, estava vendo alguns episódios de Black Mirror. Black Mirror é uma série que passa na Netflix, que estreou em 2011 e fala sobre tecnologia e a forma como a gente se relaciona com a tecnologia e como a gente se relaciona entre nós mesmos e a tecnologia e o ambiente, enfim.
E aí me ocorreu que talvez o futuro da arquitetura, especialmente a arquitetura de interiores, que é em espaços privados, fechados, né, que são mais fáceis de controlar do que um espaço urbano, que é um espaço aberto, que eu tenho vento, que eu tenho chuva, que eu tenho árvore, que eu tenho outras pessoas. Talvez o futuro da arquitetura de interiores, especialmente, seja através de uma realidade virtual. Por quê? No Brasil, por exemplo, a gente tem hoje mais de 190 milhões de habitantes. Mais de 85% dessa população vive em áreas urbanas, vive na cidade. E embora esse crescimento populacional ele tenha acelerado em alguns momentos e desacelerado em outros momentos, a urbanização ela é crescente, ela é contínua. Considerando isso e considerando que os recursos naturais que a gente tem disponíveis, eles são finitos, eles vão acabar, a gente poderia muito bem experimentar diferentes ambientes através de uma realidade virtual. Ou seja, eu gasto menos para fazer uma casa, eu impacto menos no meio ambiente, mas eu experimento essa casa, eu tenho sensações através desses estímulos visuais, sensoriais, de que ela é feita com outros materiais, que muitas vezes podem impactar negativamente no ambiente, que ela é feita de materiais mais caros, né? E eu estava pensando que talvez a grande revolução da arquitetura fosse ser essa realidade virtual aplicada em prisões, por exemplo. Eu não sei se seria ético isso. Inclusive, eu fiz um destaque, tá lá no meu Instagram, me segue lá, é Clarissa Ganzer, sobre isso, que eu não sei se seria ético, mas seria o quê? Tu proporcionar aos apenados que eles experimentem um outro espaço, mesmo estando encarcerados. Aí eu tava conversando com uma arrobinha do Twitter sobre isso, e ele me disse, isso pode ser muito legal para ressocialização de presos, né? Claro, eu posso condicionar certos comportamentos através desses estímulos virtuais. Eu posso perceber como que eles sentiriam viver em sociedade de novo, criando um ambiente simulado, né? E aí eu pensei que eu tivesse, eu criei uma ideia muito genial, olha só. E na verdade as ideias, embora elas sejam um produto individual, elas são parte de um processo, de um contexto social, econômico, tecnológico. E se a gente vive nesse mesmo espaço, nessa mesma sociedade, é compreensível que a gente tenha mais ou menos as mesmas ideias. E aí essa arrobinha aí falou que é formado no curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, me falou sobre uma tecnologia da Microsoft que ela cria no ambiente, né? Tu consegue imaginar esse ambiente diferente através de como se fosse um óculos, sabe? E, enfim, isso me fez pensar na mudança, né? No futuro da arquitetura e do urbanismo, no futuro das profissões e como isso pode impactar na forma como a gente vive, né? Aí essa arrobinha me indicou também um episódio de Black Mirror, que é o episódio 5 da terceira temporada, que é chamado Engenharia Reversa, que mostra como essas tecnologias e essa realidade virtual, ela pode ser usada de uma forma bem perversa, sabe? E, enfim, isso me fez pensar sobre a arquitetura e sobre o futuro e como a gente se preocupa muitas vezes na faculdade de criar um 3D super bem feito e tal, e a gente se preocupa muito menos em entender como as pessoas se organizam em sociedade, como elas moram, como elas trabalham, para que a gente possa otimizar sol, otimizar vento, melhorar a relação das pessoas nesse ambiente, né? E, enfim, esse vídeo não tem conclusão nenhuma. Já dizia Fernando Pessoa, a única conclusão é morrer. Mas é só para pensar como aquilo que era o futuro, que parecia algo distante, inatingível, ele está muito mais perto da gente, né? Tem uma matéria que eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube, que são duas matérias. Uma que fala sobre as profissões,
que as profissões rotineiras e previsíveis, elas vão sumir daqui a um tempo. Então, aquilo que é criativo, aquilo que tem uma sensibilidade, vai ser aquilo que vai ser perene, né? Enquanto que aquilo que é mecânico e é todo dia a mesma coisa, vai desaparecer, obviamente. E outro que foi uma matéria que eu vi que um professor meu da arquitetura postou no Facebook, que é Arquitetura Sem Arquitetos, que são algoritmos, é um programa que tu indica algumas informações e os algoritmos, eles fazem a planta, eles dimensionam diferentes plantas. Tenso, né? E, até eu tava vendo o programa do Bial, agora Dia dos Namorados, que era sobre bonecas, assim, sexuais, que tu pode não só dizer como ela vai ser fisicamente, tamanho de peito, tamanho de lábio, mas tu pode indicar também a personalidade dela. Vai ser mais carinhosa, mais inteligente. Enfim, isso me faz pensar e me deixa um pouco temerosa sobre o que pode acontecer com a humanidade, sabe? E aí eu entendo Thanos. Eu entendo Thanos no Vingadores, que queria acabar com metade da humanidade, porque às vezes tudo isso talvez faça com que a gente perca um pouco aquilo que é espontâneo e que é genuíno, né, para viver num ambiente talvez completamente controlável e sem frustrações e sem vícios. E pessoas sem frustrações e sem vícios são pessoas muito perigosas. Bom, é isso. Lindo dia.